tema geral dessa minissérie que a gente vai fazer aqui se chama Guerra dos Tronos, né? A gente vai estudar um pouquinho sobre o tema do mundanismo. O tema geral, né, de uma forma mais genérica, a gente vai estudar um pouco sobre o que é o mundo, que filosofia é essa que a gente chama de mundanismo, né? Quando a gente fala frases do tipo, o mundo está entrando na igreja. Do que a gente está falando, do que a Bíblia está falando quando a gente fala a respeito do mundanismo, das forças do mundo, né? Eu dividi em 3 partes, né? Hoje a gente vai ter uma introdução ao tema, então a gente vai ver alguns textos que falam do assunto, que levantam, ou que usam esse termo, pelo menos, né? Mundo, e a gente vai tentar um entendimento um pouco mais sistemático, ou seja, mais conceitual do que ele significa, e também a gente vai fazer uma pequena aventura histórica narrativa, né? A gente vai de Gênesis até mais ou menos ali em Jesus, e para tentar entender como é que esse tema ele se desenvolve um pouco nas histórias, em alguns personagens, né? Claro que não dá para pegar toda a história bíblica, senão a gente ficaria aqui até Jesus voltar, né? Mas eu selecionei alguns pontos principais que eu acho importantes para ilustrar esse pensamento, desenvolver esse pensamento, e aí, por fim, a gente vai aplicar isso um pouco mais à nossa realidade, como é que a gente lida com esses conceitos, né, na prática, como é que funciona a conversão, como é que funciona a ideia de ser um cristão à luz dessas informações. E por fim, no último domingo da série, eu quero trabalhar um pouco alguns textos específicos de Paulo e também de Apocalipse, para poder firmar esse conceito na nossa cabeça, a gente entender de uma vez por todas, para facilitar, para criar uma espécie de óculos, né? Uma lente que a gente vai usar, e aí na hora que a gente for ler as histórias da Bíblia, a gente for escutar um sermão, a gente vai ter esses conceitos mais gravados na nossa mente para a gente conseguir traduzir, né? Como se fosse ali uma tecla SAP e traduzir esses conceitos para facilitar o nosso estudo da Bíblia. Beleza? Então espero que seja de bom proveito aí para vocês. Então é isso aí, gente. Como eu falei, essa minissérie que a gente vai chamar de Guerra dos Tronos, para a gente poder falar um pouco sobre o mundanismo. O primeiro verso que eu quero ler com vocês aqui, para introduzir já, é 1 João 5, né? E João, especificamente, ele trabalha muito com esse contexto na sua primeira carta, né? O tema do mundo, do pecado, de como a gente lida com essas coisas e tudo mais. E o verso 4 aqui do capítulo 5 de 1 João, ele diz o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então aqui João está falando o seguinte, olha, existe uma oposição àqueles que nascem de Deus, pessoas que são nascidas de Deus, né? O Evangelho vai falar que aqueles que aceitam Jesus são aceitos como filhos de Deus, né? Têm o direito de ser chamados de filhos de Deus. E essas pessoas, elas automaticamente se colocam contra o sistema vigente, que João vai chamar aqui de mundo. E ele diz que existe esse conflito que exige uma vitória, um dos lados vai vencer. E ele diz que aquele que é filho de Deus, aquele que é nascido de Deus, vence o mundo por causa da fé. Ou seja, quem é que vence o mundo? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Basicamente, a fé é a confiança de que Cristo é o Filho de Deus e morreu por nós. Para nós vencermos o mundo, seja lá o que mundo significa, nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus. Poxa, mas por que é isso que funciona contra o mundo? É isso que a gente vai desenvolver no decorrer desses 3 domingos aí, certo? Então, basicamente, João está dizendo pra gente, olha, existe um conflito acontecendo, existem 2 tronos brigando pelo nosso coração. O resultado da nossa vida, o nosso destino final, vai ser o serviço eterno a um desses lados, a um desses tronos. E a gente vai perceber no decorrer disso que, na verdade, só um vai prevalecer. Então a gente precisa escolher muito bem de que lado nós vamos estar no meio dessa batalha, no meio dessa guerra, né? Então, para a gente começar a entender um pouquinho, eu ainda não vou entrar diretamente na narrativa, mas eu quero ler mais um texto aqui com vocês, que é a história de Jó. Jó, ele é um personagem que provavelmente ele viveu ali na época na época ali de Moisés, um pouco antes, talvez, e muitos estudiosos eles acabam colocando o livro de Jó como o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, antes mesmo do próprio Pentateuco, né, de Gênesis. E eles atribuem, né, muitos deles atribuem o livro de Jó a Moisés. Então, provavelmente Moisés, quando estava lá em Midian, com seu sogro, deve ter ouvido essa história, deve ter conhecido. Porque quem é Jó? Jó não faz parte do povo de Deus na aliança, né? Ele não é um israelita, ele não é da descendência de Abraão, mas ele é alguém que teme a Deus, que conhece o Senhor, que obedece a Deus, que vive de acordo com o temor do Senhor, né? E a história de Jó vai contar essa história que você já conhece muito bem, sobre um homem que ele se vê diante de um cenário de uma, digamos assim, entre aspas, uma aposta entre Deus e o diabo, para ver se Jó ia trair Deus e ficar com Satanás, ou o contrário, né? E isso vai desenvolver. A gente não vai entrar propriamente na história, mas eu quero pegar só o comecinho aqui da introdução que o autor do livro de Jó faz, para a gente entender um pouco desse cenário, para dar um pouco de parâmetro para a gente poder prosseguir no nosso estudo aqui. Então, primeiro capítulo de Jó aqui, o verso 6, diz o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, o primeiro verso já começa dizendo para a gente que todos os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. O conceito aqui, mais ou menos,
é como se cada planeta criado por Deus, cada, não sei se espécie, eu não sei como é que funciona, a Bíblia não dá tantos relatos pra gente, mas digamos que seja para a gente facilitar na nossa língua aqui, existam vários planetas e cada um desses planetas seja habitado pela criação de Deus, né? Povos diferentes, espécies diferentes, não sei como é que funciona. Mas a ideia é, cada representante de cada um desses mundos, desses planetas, eles vão até a presença de Deus para se sentar numa espécie de conselho, né? Deus ele forma um conselho, a Bíblia vai falar que existe um conselho celestial, ou seja, existe um lugar, uma reunião onde as pessoas elas vão para se encontrar com Deus, para discutir com Deus a respeito das coisas, conhecer a vontade de Deus, né? Deus ele se abre à opinião das pessoas, ele discute, assim, o caráter dele é um caráter de liberdade, de transparência, né? E aqui diz que esses homens eles vêm até a presença de Deus, esses seres, né? Eles vêm até a presença de Deus para essa reunião. E no meio deles aparece Satanás. Aí você fala assim, peraí, mas a gente sabe que Satanás ele é bagunçado, né? Satanás ele é mau, ele não deveria estar aqui. E é exatamente por isso que o verso 7 vai dizer pra gente, então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? O que Deus está perguntando aqui para Satanás? Basicamente, Deus está perguntando o seguinte, olha, esta é uma reunião privada para os representantes de cada um dos planetas. É como se cada planeta tivesse um Adão e cada um dos Adões está aqui representando o seu planeta. Então, quem deveria estar aqui nessa reunião é Adão. Então, Satanás, o que você está fazendo aqui? Deus está pedindo uma certificação, um crachá. Por que, Satanás, que você está aqui? Né? E qual que é a resposta de Satanás? Ele diz, olha, eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Parece meio esquisita essa fala, mas Satanás está falando assim, olha, na verdade, eu estou vindo de um lugar onde eu sou soberano, onde eu represento, onde eu governo, onde eu mando. Por que eu mando? Se você for passear a terra e rodeá-la como eu fiz, você vai perceber que lá na terra todo mundo faz a minha vontade. Todo mundo vive de acordo com a minha filosofia de vida. Todo mundo segue os meus princípios, o meu modo de viver, o meu modo de pensar e o meu modo de agir. Portanto, eu passei, rodeei a terra e percebi que lá todo mundo serve à minha vontade. Portanto, eu sou representante da terra e eu tenho muito mais que estar aqui mesmo, porque eu tenho esse direito. Então, Deus pede um crachá e Satanás dá uma carteirada e fala, eu tenho direito de estar aqui. Aí, no verso 8, o que Deus vai responder para Satanás? Ele diz o seguinte, ok, Satanás, você está vindo da terra e você disse que lá pertence a você, porque todas as pessoas lá fazem a sua vontade. Então, se as pessoas lá fazem a sua vontade, lá pertence a você. Só que você já parou para pensar no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é íntegro, reto, teme a Deus e se desvia do mal. O que Deus está falando aqui para Satanás? Satanás, neste lugar, né, nesse planeta que você diz que todo mundo faz a sua vontade, portanto, lá pertence a você, existe um homem que não faz a tua vontade. Ele faz a minha vontade, ele vive a minha filosofia, ele faz as minhas ações. Ele me obedece, me adora e responde a mim. Portanto, existe uma ilha, existe um espaço lá nesse planeta que pertence a mim, que eu tenho autoridade, que eu tenho um direito de reinar, que é justamente o espaço que envolve a vida de Jó. Né? Então, qual que é a ideia aqui? Aqui a gente começa a perceber, estudando o livro de Jó, esse conflito que se descortina atrás dos nossos olhos para a gente perceber o que está acontecendo. Tem um conflito de fato acontecendo. Satanás está brigando pela supremacia da sua ideia, do seu jeito de governar o mundo. Ele deseja que o universo se molde à sua vontade. Então, essa ideia que ele propõe entra em conflito com a ideia que Deus propôs para que o mundo existisse. Deus deseja que o universo funcione de um determinado jeito. Afinal, ele criou esse universo. E aí Satanás falou assim, não, mas eu não quero que seja do teu jeito, não. Eu prefiro que seja do meu jeito, seja lá que jeito for. Né? E aí, o que vai acontecer? O grande conflito, no fim das contas, se resume a uma batalha entre essas duas ideias. Essa guerra de tronos é quem é que vai governar, quem é que vai ditar, quem é que vai dizer como o universo deve funcionar. E desde a rebelião de Satanás até os nossos dias, essa é a guerra que vem se desenvolvendo, que a gente chama, né, de grande conflito. Essa batalha dentro desses dois pensamentos. Quem é que vai prevalecer? Então a história de Jó, ela acaba dando um pouco desse panorama para a gente entender como funciona esse grande conflito, né? E aí tem um autor cristão que se chama C.S. Lewis, um autor muito famoso, ele escreveu As Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples, e justamente nesse livro, Cristianismo Puro e Simples, onde ele faz muita apologia, ele defende muitas verdades importantes, é um livro muito bacana, vale muito a pena ler. Ele diz o seguinte, quando ele está descrevendo o cristianismo, ele fala assim, um território ocupado pelo inimigo, assim é este mundo. O cristianismo é a história de como um rei por direito desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte de uma grande campanha de sabotagem.
Então C.S. Lewis ele descreve o cristianismo como uma campanha de sabotagem, ou seja, a gente está em guerra. Existem dois tronos, dois reinos aqui batalhando. E ele vai dizer que existia um rei por direito dentro desse planeta, e aí, por alguma razão, esse reino foi tomado desse rei, por um rei inimigo. E aí, o que esse rei fez para tomar de volta o seu trono? Ele se disfarça ali de habitante desse planeta, e aí ele entra disfarçado. E aí ele vai começar a sabotar esse reinado por dentro. Então é muito interessante porque Deus, ele é Deus, né? Nossa, que óbvio que é revelação teológica, Deus é Deus. O que isso implica? Que Deus é todo poderoso, que ele pode fazer, assim como ele fez assim e o universo veio existir, ele pode fazer assim novamente e o universo pode deixar de existir, né? Satanás foi lá e falou assim, olha, eu não quero o jeito como você governa, eu não gosto. Ele faz assim, Satanás deixa de existir e falou assim, problema, né? Não quero lidar com isso, é só fazer assim, Satanás nunca mais vai ser um problema. A questão é que o caráter de Deus e a forma como ele governa o mundo justamente é com transparência, é com a verdade e com a liberdade. Portanto, se ele destrói Satanás de uma vez por todas, sem dar satisfação ao universo, o universo vai olhar para Deus e vai falar assim, realmente, Satanás estava falando que Deus, ele é tirano, ele é totalitário, tudo tem que ser do jeito dele. Então Satanás estava certo. Então é só Deus ir lá e apagar a mente de todo mundo. Mas você entendeu que o universo sempre vai ser de fato controlado por um tirano, assim como Satanás está descrevendo? Deus tem o poder de fazer isso? Ele tem. Mas se ele fizer isso, ele está agindo tal qual Satanás disse que ele age. Então o que Deus vai fazer? Por que ele inicia uma campanha de sabotagem? Porque para destruir uma ideia, você precisa de uma ideia melhor. Você não pode destruir uma ideia com violência. Matar uma pessoa que propaga uma ideia não faz com que a ideia morra. Se a ideia for de fato boa, essa ideia vai prevalecer, porque outras pessoas virão e vão retomar essa ideia e assim por diante. Então você precisa apresentar uma contraproposta. Então a ideia de Lewis é que o cristianismo justamente é esta proposta. É apresentar os valores desse reino que está subvertendo o sistema, né? Que está minando essas forças inimigas, essa filosofia. Como? Apresentando justamente uma outra forma de se viver. Então, dando sequência aqui, voltando para 1 João 5, aqui no verso 19 ele diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então ele está justamente dando razão ao que C.S. Lewis disse. O mundo, esse planeta em que a gente habita, ele se tornou reino ocupado pelo inimigo. Só que nós somos de Deus. E se nós somos de Deus, o mundo está contra nós. Por quê? Porque o mundo está no poder do maligno. Ou, se nós não somos de Deus, nós estamos sob esse poder, sob essa influência desse maligno, né? Então, o mundo aqui, segundo João, que não necessariamente é o planeta, mas é a ideia da população, da humanidade, né? Dessa unidade de existência da criação de Deus, está sob a influência desse poder inimigo. Tem um outro texto muito legal que eu acho que exemplifica bastante isso pra gente, que é Efésios capítulo 2, verso 1. Paulo vai dizer o seguinte, ele está falando sobre a conversão da igreja de Efésios, né? Que eles costumavam viver de um jeito completamente diferente e tal. Então ele diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. E como vocês costumavam viver? De acordo com a presente ordem deste mundo. Essa expressão aqui ela é muito importante. Vocês seguiam a presente ordem deste mundo. O que é a presente ordem deste mundo? É o sistema, é a filosofia, o jeito de se viver governado por quem? Pelo príncipe do poder do ar. Quem é o príncipe do poder do ar? É o espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência, certo? Então ele está falando assim, olha, vocês viviam nesse sistema, nesse reinado, dentro dessa filosofia. Quem é que governa essa filosofia? É o príncipe do poder do ar. A gente não sabe aqui por que ele fala poder do ar, se é por causa justamente da atmosfera, daquilo que nos cerca, né? Da presente ordem desse mundo, que é o sistema em que a gente vive. Não sei se é essa a explicação, teria que fazer um estudo melhor, mas a ideia aqui é que existe um espírito atuando naqueles que vivem em desobediência. E esse espírito está atrelado justamente ao príncipe do poder do ar, que é aquele que gera a presente ordem deste mundo. Então, para Paulo, existe claramente um sistema vigente que opera contra o espírito de Deus. Então, Paulo faz aqui essa distinção. Ele fala do espírito de Deus, que atua naqueles agora que estão vivendo para Deus, segundo Cristo, né, receberam o Espírito Santo. Eles estão em oposição ao espírito que antes eles possuíam, que é o espírito dos que viviam em desobediência, que influenciava a cabeça deles para ter essa filosofia, ou seja, esse jeito de pensar que vai moldar cada ação, cada forma de fazer as coisas, de pensar, de resolver, de decidir, né? Tudo aquilo que a gente faz na nossa vida segue um tipo de filosofia, por mais que a gente nem saiba qual filosofia é essa. A gente vai agir de acordo com aquilo que mais molda a nossa forma de pensar, e é isso que Paulo está dizendo aqui para a gente, certo? Então, dando sequência aqui, Tiago é um livro muito interessante, a carta de Tiago, porque ela trabalha muito com esse tema do mundanismo. E o tema da carta de Tiago é muito interessante, porque ele vai mostrar como a piedade é uma resposta ao mundanismo. Mas a gente já vai chegar lá em algum momento dessas palestras, né? No verso 27 do primeiro capítulo, ele diz o seguinte, olha, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta.
cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar o quê? Corromper pelo mundo. Então, o que é religião para Tiago? Ou o que é a religião divina? A religião verdadeira, pura, imaculada? É justamente você exercer um estilo de vida que esteja debaixo do reinado a quem você diz servir. Porque se você começa a viver de acordo com os padrões do outro reino, você começa a se corromper por esse reino e não se torna mais um servo de Deus, né? Então veja, C.S. Lewis ele disse que o cristianismo é uma campanha de sabotagem. A gente está sabotando o sistema vigente como? Vivendo de acordo com os princípios do outro reino, o reino que foi usurpado. Então se a gente começa a absorver os princípios do reino vigente, esse reinado que foi usurpado começa a perder ainda mais força, dentro da ilustração que a gente está colocando aqui. Então, a religião que faz sentido para Deus, ou seja, é aquela que vive de acordo com os princípios de Deus. Dos princípios do reinado que foi usurpado, o reinado de Deus, o reinado por direito. E esse reinado tem valores. Então, os valores que você segue vão dizer qual reino você pertence, ou a qual reino você está sujeito, né? Então ele está dizendo aqui, ó, cuidado para não se corromper com este mundo, porque aí você vai mostrar que está vivendo de acordo com os padrões do reino vigente, do reino usurpador, no caso, né? E aí no capítulo 4, é bem interessante, porque ele vai dizer o seguinte, no verso 4, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui é, aquele que tenta viver os dois reinos, um pé aqui, um pé ali, que tenta seguir os princípios dos valores do reino vigente e quer pegar um pouquinho dos princípios dos valores do reino usurpado, essa pessoa é uma adúltera. Por quê? Porque ela está tentando ir para a cama com dois senhores. Essa é a linguagem que ele está usando aqui, do adultério, né? A gente tem que escolher um esposo, a gente tem que escolher um rei, a gente tem que escolher um reino. A gente não pode ficar tentando viver um pouco de cada um, o melhor dos dois mundos. Porque os dois mundos eles são opostos. Então ele está dizendo que, olha, se você quer ser amigo do mundo, automaticamente você vai ser inimigo de Deus. Porque essas duas formas de pensar, essas duas filosofias, esses dois sistemas, eles estão em batalha. Como é que você vai ser um de cada lado? Não tem como, eles estão em guerra. E um lado vai vencer no final. Então, se você ficar tentando ser um agente duplo, não vai funcionar. Isso é adultério, né? Então, amizade com o mundo para Tiago é inimizade contra Deus, né? Por quê? Justamente por causa disso. Porque não tem como você servir esses dois senhores. Jesus vai falar isso, né? Ou você aborrece um, ou você aborrece o outro. Então, dando sequência, eu não estou entrando a fundo em cada um desses textos, mas é só para a gente pegar um apanhado geral do como a Bíblia vai trabalhando esse conceito de mundo, né? 1 Pedro, no capítulo 2, verso 11, diz o seguinte, amados, eu insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então aqui ele vai dizer que nós somos, na verdade, estrangeiros e peregrinos no mundo, ou seja, a gente não pertence a esse mundo. E claro, ele não está falando de novo do planeta, ele está falando do sistema operacional, do sistema vigente que é governado por esse rei que usurpou e implantou uma nova forma de se viver. A gente vai chegar na história dessa usurpação, né? Mas por enquanto essa é a ideia. Então ele fala assim, olha, se vocês se abstêm dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, e o que é desejo carnal? É a forma de se viver de acordo com os padrões e a filosofia desse mundo, e a gente vai desenvolver essa ideia daqui a pouquinho. Antes da gente desenvolver essa ideia, o último texto aqui, que é de Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2 talvez seja o verso clássico do mundanismo, não mais clássico talvez do que o próximo texto que a gente vai ler, mas esse daqui, né? Não se amoldem aos padrões desse mundo, certo? É um texto que vem justamente depois, quando o Paulo está falando de culto racional, né, que a gente tem que prestar um culto racional e tal. E muitas vezes pregadores pegam esse texto e falam assim, olha, a gente não pode se amoldar esse mundo, a gente não pode ser influenciado por esse mundo. E aí o que é mundo? Aí eles vão desenvolver na cabeça deles o que eles acham que é mundo. Então assim, se na minha cabeça mundo é um vestuário, é uma peça de roupa, então se eu estou vestindo essa roupa, eu sou do mundo. Se eu estou escutando esse estilo de música, eu sou do mundo. Né? Se eu estou comendo esse tipo de comida, eu sou do mundo. Se eu estou indo a tal lugar que é do mundo, então eu sou do mundo. Embora faça sentido, de uma certa forma, de que várias das implicações, dos resultados, das consequências das nossas escolhas possam se traduzir na forma como a gente veste, como a gente come, onde a gente vai. Não é disso primariamente, perceba, primariamente, que Paulo e esses outros escritores estão falando. De novo, eles estão falando de um sistema de pensamento, de uma forma de se analisar as coisas, de uma filosofia de vida, por assim dizer. Ou como a gente poderia traduzir melhor dentro da filosofia, é uma cosmovisão, uma forma de se enxergar o mundo, de se analisar o mundo. E uma cosmovisão é justamente esse sistema operacional que você tem na sua cabeça que vai influenciar que emprego você quer ter, com quem você vai casar, que time você torce, qual partido político, tudo isso está incutido dentro da forma como você enxerga o mundo, como você encara a realidade, que é chamado de cosmovisão.
Então, os autores bíblicos eles estão explicando para a gente o quê? Existe uma batalha de cosmovisões. A cosmovisão, ou a filosofia de Deus, e a cosmovisão, ou a filosofia de Satanás. Os autores bíblicos chamam essa cosmovisão, ou essa filosofia, de mundo. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo. Ou seja, não pensem como o mundo pensa. Não adotem o jeito do mundo de enxergar a realidade. Mas como é que você sabe que Paulo está falando de um jeito de pensar? Porque o que ele diz depois da vírgula? Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação do quê? Da mente. Ou seja, não adotem o jeito do mundo de pensar, mas pelo Espírito Santo, pelo amor de Deus, pela graça transformadora de Cristo, transforme o jeito da cabeça de vocês de pensar. Parem de pensar com o espírito do que atua nos que estão em desobediência e comece a pensar, a atuar, a viver de acordo com o Espírito de Deus. Tenha uma mente transformada. Então, quando a gente fala de comportamentos, de estilo de vida, de música, de comida e tal, a gente começa pelo lado errado da discussão. Porque nós só fazemos o que fazemos, comemos o que comemos, vamos aonde vamos, tratamos as pessoas do jeito que tratamos, por causa do jeito que a gente pensa. E não o contrário. Quando nós mudamos o sistema operacional, a gente muda o nosso jeito de pensar, a gente vai mudar o nosso jeito de agir, as nossas ações, as nossas escolhas. É simples assim. O problema é que não é simples mudar o jeito de pensar. Então ele está falando aqui, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo. Então ele está falando que o mundo tem um padrão, mas é para vocês se transformarem o quê? Pela renovação da mente de vocês. Mas para que eu preciso renovar minha mente? Justamente para que eu seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para Paulo, existe o que é a vontade de Deus, certo? A vontade de Deus aqui, e ela está em oposição ao quê? Ela está em oposição ao padrão deste mundo. Então, é a mesma coisa que os outros autores colocam pra gente. Existe o padrão deste mundo e existe a perfeita vontade de Deus, e elas estão em oposição. Para ficar super claro pra gente agora, e esse é o texto que a gente vai trabalhar um pouco melhor a partir de agora, eu quero trazer para vocês o texto de 1 João. A gente volta para 1 João, né? Mas agora no capítulo 2, verso 15, que é um outro texto clássico de quem gosta de falar de mundanismo. E ele diz o seguinte: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então você percebe que é uma ideia muito parecida com o Tiago, né? Olha, vocês são adúlteros, porque vocês tentam amar o mundo, vocês vão ofender a Deus. Se vocês tentam amar a Deus, vocês vão ofender o mundo. Não tem como você agradar os dois lados, por quê? Porque eles estão em guerra. Então, não amem o mundo nem o que neles há. Então, façam a escolha de vocês. E se você amar o mundo, o amor do Pai não vai estar em você, porque a forma de Deus agir é diferente. Agora, olha que interessante. Até agora a gente não teve uma definição da boca ou da caneta, da pena desses escritores, uma definição mais concreta, ou exemplos do que é mundo. A gente teve só esses conceitos que a gente trabalhou. João é o primeiro que vai colocar uma descrição do que é mundo. Então ele está falando assim, olha, não é para vocês amarem o mundo. Tá lá. Beleza, João. Mas o que é mundo? E agora João vai descrever para a gente em 3 tópicos o que é o mundo, o que é mundanismo. Então ele vai falar assim, pois tudo que há no mundo, tudo que é, ô João, tudo. Tá, mas quanto das coisas é tudo? É tudo, não tem outra definição para tudo, tudo é tudo. Então tudo que há no mundo, ou seja, se eu pudesse resumir todo esse sistema, toda essa forma de pensar, de governar, de agir, eu vou resumir isso em 3 tópicos, é o que o João está falando pra gente. Então tudo que há no mundo, eu vou resumir em 3 coisas. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esses 3 tópicos para João é aquilo que de fato descreve esse sistema, essa filosofia que a gente chama de mundo, de mundanismo. E esses 3 tópicos, esse jeito de se viver que a gente chama de mundo, tudo isso não provém do Pai, provém do mundo. E aí João vai falar um negócio, o mundo, esse sistema, esse reinado, essa filosofia vigente, ele passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Olha que interessante. Paulo falou aqui pra gente, no texto anterior, que pela renovação da nossa mente, a gente é capaz de experimentar a perfeita vontade de Deus. Não é isso? Ele colocou aqui pra gente. Perfeita vontade de Deus. João está falando que a vontade de Deus é aquilo que permanece para sempre. Então, juntando esses 2 textos, o que a gente entende? A gente precisa atuar com um sistema operacional que vai durar para sempre. O problema é que a gente não consegue, a não ser que a gente tenha uma transformação total no nosso jeito de pensar. E é isso que os autores bíblicos estão querendo descrever quando eles falam de conversão. O que é conversão? A gente acha que conversão, eu me converti. Por quê? Porque eu trabalhava no sábado e agora não trabalho mais. Porque eu comia carne de porco e agora não como mais. Porque eu usava calça curta e agora eu uso só calça comprida. Eu usava uma saia indecente, agora não uso mais. Eu usava brinco, agora não uso mais. Então eu sou convertido. Não é isso que os autores bíblicos estão falando. Embora isso faça parte, consequentemente, eles estão falando assim, olha, tudo isso é precedido por um modo de pensar.
Então você precisa converter. O que é conversão? Conversão é quando você está numa pista, certo? E aí você precisa voltar, você precisa ir no sentido contrário. Então você faz uma conversão à esquerda, uma conversão à direita. Você muda completamente o seu trajeto, isso é uma conversão. Ou seja, o que é a conversão da mente? Sua mente está indo para um lado e agora ela vai mudar completamente de sentido e vai para o outro lado, vai na contramão, certo? Por isso que a gente tem as expressões do tipo, estou indo na contramão de tal coisa, estou indo na contramão. Então, os autores bíblicos estão falando, você precisa ir na contramão do mundo. E para isso, você precisa entender a vontade de Deus. Só que para entender a vontade de Deus, você precisa de uma transformação mental, certo? Então, João descreve esses 3 tópicos para a gente. Olha, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, é um jeito de se viver, de forma resumida, que está em oposição à vontade de Deus. Então, ao viver dessas 3 formas, você está vivendo em oposição àquilo que permanece para sempre. Por quê? Porque o mundo e essa cobiça eles vão acabar. Aqui já está tendo uma profecia para a gente que esse sistema vigente, usurpador, ele está sendo implodido por dentro e uma hora ele vai acabar. E quando ele acabar, aqueles que estiverem debaixo dessa ideia também vão ir junto com ele, certo? Trabalhando esse contexto, a gente vai entendendo de fato o que esses autores bíblicos estão querendo dizer de uma forma um pouco mais conceitual. Eu quero fazer agora rapidamente uma passagem narrativa com vocês, pegando lá desde o Gênesis, porque aí a gente vai conseguir compreender melhor, de forma mais prática, como é que isso vai se desenvolvendo no decorrer da história bíblica, certo? Então eu vou ler a história bíblica rapidamente, né, pulando várias partes, mas apenas selecionando, usando essa ideia como lente, essa ideia do mundo e da oposição que ele faz com o reinado divino, certo? Então, antes da gente voltar na criação, eu já quero ir direto para a queda para entender o seguinte. Lá na queda, o que acontece? Eva chega diante da serpente e a serpente começa a tentá-la. E assim, a gente poderia gastar um tempo muito grande aqui discutindo toda a estratégia da serpente, ou seja, de Satanás, para poder fazer o que ela faz. Mas eu quero ir direto para o verso 6 para a gente compreender uma conexão aqui que talvez exista, pelo menos na minha concepção, entre o que João acabou de explicar para a gente. Né? Então perceba aqui, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. 3 pontos, certo? Então, aqui no verso 6, que é o verso que descreve a queda da humanidade, diz o seguinte: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ou seja, era gostosa, satisfazia os seus desejos de apetite, os desejos da sua carne, era atraente aos olhos, ou seja, despertava a atenção por ser algo bonito, algo agradável, algo atrativo às concupiscências dos seus olhos. Olha só. E, além disso, é desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido. E aqui a gente tem a queda da humanidade. Tá, beleza. Ela é agradável ao paladar, ou seja, ela satisfaz os desejos da minha carne, do meu apetite. Beleza, concupiscência da carne. Ela é atraente aos olhos, então ela desperta a concupiscência dos meus olhos. Mas por que desejável para se obter discernimento? Como é que eu posso associar isso com a ideia de soberba da vida, como João coloca? Aí que está o negócio. Por que essa árvore, esse fruto, era agradável e desejável para se obter discernimento? O que significa obter discernimento aqui dentro desse contexto? Perceba que essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que significa que essa árvore é o conhecimento do bem e do mal? Significa que aqui a gente tem um contrato. Essa árvore não tinha poderes especiais. A ideia, o conceito aqui não é esse. O conceito é o seguinte: Adão e Eva foram convocados dentro de um lugar perfeito e livre. E não tinha muita razão, muito objetivo para eles pecarem, para eles escolherem desobedecer a Deus dentro do Éden. Os caras tinham milhares, dezenas de milhares de frutos para comer, de coisas, animais, e tinham a companhia um do outro, o homem perfeito, a mulher perfeita, sabe? Eles não tinham outras pessoas para cobiçar, não tinha muita razão para eles se desviarem do caminho que Deus traçou para eles. Só que Deus, de novo, é um Deus de liberdade. O jeito dele reinar e governar o universo é através da liberdade. Então ele fala assim, olha, tem um jeito de vocês escolherem falar o seguinte: olha, eu não quero viver do jeito que o Senhor traçou para nós. Então perceba, durante a criação o que vai acontecendo? Deus cria no primeiro dia e fala assim, é bom. Aí ele cria no segundo dia, ele diz, é bom. Terceiro, quarto, quinto, sexto dia, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Então, por que Deus diz que é bom? Porque ele pode dizer que é bom, porque ele é o Criador. Aquele que cria, legisla sobre o que é criado. Então quando ele cria algo, é ele quem vai definir se isso é bom ou se isso é mal. Então ele, desde o início da criação, começa a definir isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Eu decido o que é bom. E eu coloquei diante de vocês apenas o que é bom, apenas o que eu selecionei como sendo bom para vocês. Só que se vocês não estiverem satisfeitos com a minha forma de selecionar o que é bom e o que é ruim, aí vocês vão tomar para vocês essa prerrogativa. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão comer a fruta do conhecimento do bem e do mal. Quando vocês comerem esse fruto, eu vou entender
que vocês estão dizendo para mim, não queremos o seu jeito de definir o que é bom e o que é mal. Nós, por conta própria, vamos assumir a responsabilidade e o desejo de dizer o que é bom e o que é ruim. Ou seja, o senhor é o legislador, mas nós vamos governar. Nós vamos decidir por conta própria o que é bom e o que é ruim. Certo? Então é para isso que o fruto serve. Ele serve para dar o conhecimento divino, de dizer o que é bom e o que é mal. Certo? Então quando eles comem do fruto, o que eles estão dizendo para Deus é: nós vamos decidir, nós vamos legislar, nós vamos ser o rei desse mundo. A grande ironia das coisas é que você está sujeito ao rei que inventou a filosofia primeiro. E quem é que resolveu inventar primeiramente a filosofia que dizia: eu não quero o jeito de Deus, eu vou governar do meu jeito, eu quero que as coisas sejam feitas do meu jeito? Foi Satanás, muito antes da Terra ser criada. Então, quando Adão e Eva caem na lábia, na conversa da serpente, de falar assim: não, eu que vou governar, eu vou fazer as coisas do meu jeito, o que acontece é: vocês estão seguindo justamente a minha filosofia de vida. Então vocês não são os governantes, eu sou o governante. A partir de agora a terra é minha porque vocês estão fazendo do meu jeito. Eu patenteei, eu inventei essa história de ir contra Deus. Então vocês, na verdade, agora são meus escravos. Vocês são meus súditos. Porque agora vocês estão vivendo do meu jeito. Vocês estão vivendo de acordo com os valores do meu reino. Então lá na queda, o que a gente percebe? A gente percebe justamente como essa ideia do mundanismo é implantado. Como é que o mundo passa a ser mundo do jeito que a gente chama, né, de mundanismo, de secularismo? Essa força espiritual maligna, ela é implantada, ela é instalada no sistema operacional da criação boa de Deus quando o ser humano passa a questionar aquilo que Deus havia dito. Então ele decide, por conta própria, que ele vai definir o bem e o mal. Qual que é o grande problema disso? O problema é que você vai ter agora várias e várias pessoas sem conhecimento suficiente querendo decidir como é que as coisas devem ser feitas. E a gente vê muito bem dentro da democracia que a gente vive a bagunça que é quando cada um quer que suas coisas sejam feitas do seu jeito. A gente tentou inventar a democracia para amenizar, mas mesmo com a democracia, a gente vê aí no nosso país e no resto do mundo a bagunça que é quando cada um quer que as coisas sejam feitas do seu jeito. Aí o que acontece nos governos, onde surge um líder forte e diz: não, vai ser do meu jeito? Você tem uma ditadura, você tem um governo totalitário, porque ele vai usar a força, a imposição, para dizer que tudo tem que ser feito do jeito dele. O problema é que Deus não age dessa forma. Ele dá liberdade para cada um fazer a sua escolha, né? Então, qual que é o grande lance? A gente percebe na criação do mundo, né, que Deus, ele é uma trindade. O que é uma trindade? É uma relação de três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Essa triunidade, essa relação de três pessoas, é uma comunidade. Então Deus, ele é amor. E quando ele cria o ser humano, ele cria homem e mulher. O texto vai dizer: criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Ele cria uma relação, ele cria uma unidade de três pessoas, onde você vai ter a própria trindade, homem e mulher, né? Então essa vai ser a relação a partir da criação. Não é Adão que é a imagem e semelhança de Deus. É Adão e Eva se relacionando com Deus, que são a imagem de Deus. Se Deus é um relacionamento de amor, onde um serve ao outro, onde um glorifica o outro, onde um ama infinitamente ao outro, ser imagem e semelhança de Deus é justamente ser imagem e semelhança desse amor, dessa comunidade, desse relacionamento, de doação, de entrega, de abrir mão de si mesmo para servir o outro. E aí o que acontece na queda? Você vai perceber que justamente isso daqui é quebrado. Totalmente. Porque o que acontece? Deus chama Adão, fala: Adão, onde você está? Qual que é a resposta de Adão? Fiquei com medo e me escondi. Já quebrou a relação aqui com a parte de cima. Já quebrou a relação com Deus. De medo, de vergonha. E aí ele fala assim: Adão, o que você fez? Aí Adão, como um gentil cavalheiro, cordial, falou: foi a mulher. Ou seja, não é mais homem e mulher a imagem de Deus. Agora é cada um por si. Agora eu me viro aqui, Eva, você que se vira com as bagunças que você fez aí. Foi você que pegou a fruta. Aí a Eva fala assim: não, mas foi a serpente que botou para nós beber, que me enganou para comer a fruta. Aí, no meio dessa bagunça toda, tá todo mundo botando a culpa em todo mundo. E no fim das contas, o que eles querem dizer é: Deus, a bagunça é tua, foi o Senhor que criou isso daí. Então, mas eu criei para as coisas serem de um jeito. Vocês resolveram fazer desse jeito. Então, o que acontece? A imagem de Deus no ser humano, o jeito de Deus de governar, que é essa filosofia instalada na mente e no coração de Adão e Eva, foi deletada, formatada e foi instalado o jeito de Satanás de se pensar. Qual é esse jeito? É a vergonha, é o medo, é o orgulho, é a cobiça, é o ciúme e principalmente, qual que é a grande chave aqui de toda essa situação? Se a imagem e semelhança de Deus é a imagem de amor abnegado, de entrega e de serviço mútuo, o contrário disso, que é o que resume drasticamente o reinado de Satanás, é justamente o da autopreservação. A partir de agora eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer para poder me preservar, para poder me poupar.
Então Adão ele não vê problema nenhum em colocar a culpa em Eva desde que ele sobreviva. Né? E a Eva já joga para a serpente que indiretamente a culpa já vai para Deus. Então agora é cada um tentando viver por si mesmo. E a gente vai perceber isso, né, saindo aqui do Éden, indo justamente para a criação de Deus se desenvolvendo agora nesse mundo caído. Então você tem Adão e Eva gerando seus filhos, Caim e Abel. E aí Caim e Abel vão ser essas duas pessoas que vão representar primeiramente para a gente justamente o quê? Essas duas filosofias. Alguém que deseja fazer a vontade de Deus e faz a vontade de Deus, e alguém que resolve fazer as coisas do seu próprio jeito. Caim quer fazer as coisas do seu jeito. Deus falou que é para fazer de um jeito. Abel vai lá e faz de um jeito. Só que aí Caim falou assim, não, eu quero que seja do meu próprio jeito. Eu vou fazer do meu próprio jeito. E o que é interessante, o verso 7 de Gênesis 4 nos prediz o seguinte, olha, se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se você não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Deus está falando assim, olha Caim, você veio até mim com as motivações completamente erradas, porque você veio com um sistema operacional errado. O sistema operacional que está em você é o desejo pelo pecado. E o que é o pecado? É querer fazer as coisas do seu próprio jeito. Né? Então, você precisa dominar esse desejo, você precisa dominar esse sistema. Só que a gente percebe no decorrer das escrituras que pelo homem sozinho é impossível governar, é impossível abater, a menos que haja pelo Espírito Santo a transformação da mente. E aí o que vai acontecer? Caim vai ficar frustrado, vai projetar sua frustração em Abel, por quê? Por causa de cobiça, por causa de ciúme, por causa da concupiscência da sua carne, a concupiscência dos seus olhos e a soberba da vida. Ou seja, ele foi soberbo, ele foi orgulhoso a ponto de decidir fazer do seu próprio jeito, deu errado e agora ele vai botar a culpa em outra pessoa, porque a culpa é dele e que se a culpa é dele, ele bota em quem ele quiser, porque a culpa é dele, certo? E aí o que vai acontecer? Ele vai levar o seu irmão até o meio do mato e vai matar o seu irmão. Ele vai fazer aquilo que Deus falou que ele iria fazer. Ele se torna ali o primeiro assassino da humanidade. Né? Então, por quê? Porque ele decidiu que vale a pena tirar a vida do irmão dele se é para alcançar os seus objetivos. Só que olha que interessante agora como as coisas vão funcionar nesse novo sistema operacional. O sistema operacional original é o quê? O Espírito Santo ama e serve ao Filho. O Filho ama e serve ao Pai. O Pai ama e serve ao Espírito. Nesse círculo beneficente, onde um se entrega pelo outro, um dá ao outro, um serve ao outro, todos são servidos, todos são amados, todos são glorificados. É isso que Deus coloca na humanidade quando ele cria Adão e Eva. Mas agora não é mais assim que funciona. Olha que interessante o que vai acontecer. Verso 9. O Senhor disse a Caim, Caim, onde está o seu irmão? Ele respondeu, não sei. Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Aí a gente observa políticos na nossa realidade, que quando fala assim, o que você acha, senhor político, do que está acontecendo no nosso país, das pessoas que estão morrendo? Aí o político diz, a culpa é minha agora? O problema é meu agora? Por acaso eu sou coveiro? Por acaso eu sou médico? E assim, é muito fácil culpar esses políticos também por essas questões, mas é assim que a gente é no dia a dia, porque esse é o sistema vigente na nossa mente. Essa declaração de Caim, sou por acaso eu guardador do meu irmão, é a frase que vai demonstrar como o ser humano, a partir de agora, é um ser extremamente egoísta e corrupto. A gente segue na história, ainda no capítulo 4, e lá na frente, depois que Caim é exilado e tal, ele começa uma nova família, que vai virar uma cidade e tal, a gente vê um dos descendentes de Caim, que é Lameque, e ele diz às suas esposas, né? Que ele já tem duas esposas, porque uma só não é suficiente. Olha o sistema operacional do mal aqui. Ouçam o que eu digo a vocês, mulheres de Lameque. Escutem o que passa a dizer. Matei um homem por quê? Porque me feriu. Olha a desproporcionalidade da violência. Matei um homem porque ele me machucou. E matei um jovem também porque me feriu, me machucou. Olha a desproporcionalidade da violência aqui. Aí ele diz o seguinte, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Esse número, 7 vezes 70, é um número bem interessante, né? Jesus vai usar esse número lá na frente para falar do quê? Para falar do perdão. Quanto que eu devo perdoar as pessoas? Não 70 nem 7, mas 70 vezes 7. Aqui é uma clara referência que Jesus faz. Ele está falando assim, olha, a humanidade caída, ela vive pela vingança, pela retribuição, pela autopreservação. Ela deseja se vingar 70 vezes 7. Vocês não, vocês vão perdoar 70 vezes 7. Por quê? Porque a imagem e semelhança do Pai é da abnegação, é do altruísmo, é de viver pelo outro. Então você toma prejuízos pelo outro, você sofre pelo outro, você até morre. Aqui não, aqui eu tiro a vida, aqui eu roubo, aqui eu arranco, aqui eu minto, aqui eu engano. Tudo para poder alcançar aquilo que eu desejo alcançar para mim mesmo. Né? Então essa aqui passa a ser a saga da humanidade. E aí a gente vai
para Gênesis capítulo 11, onde acontece o dilúvio, e o dilúvio é uma coisa bem interessante, porque a humanidade se torna extremamente má, extremamente perversa, certo? E aí Deus fala assim, olha, não tem mais o que fazer. Eu vou poupar o único homem que ainda me obedece, porque senão se esse homem morrer, acabou o mundo, eu vou ter que destruir tudo, porque não vai sobrar ninguém. Porque eles estão se matando, eles estão se destruindo, eles são maus, né? E aí Deus joga o dilúvio, e aí as pessoas morrem no dilúvio, e sai só Noé. E é interessante que o mundo não é consertado por causa do dilúvio. Por que o mundo não é consertado? Porque, como eu disse no começo, não tem como você afogar uma ideia, não tem como você destruir uma ideia, seja por água, seja por fogo, seja por tiro, por facada, por bomba. Não se destrói uma ideia com violência. Deus ele mostra que enquanto o sistema operacional não for corrigido, o problema da queda não vai ser resolvido. É preciso instalar um novo sistema operacional, é preciso se mostrar um outro jeito de governar, que foi o jeito que ele criou para ser. Então ele separa Noé, cria uma nova humanidade e falou assim, beleza, Noé era um homem justo, temente a Deus, salvei Noé, agora eu vou começar tudo de novo via Noé e agora vai dar certo. Aí Deus vai lá, coloca o seu sinal no céu, que é o arco-íris, e aí ele diz o seguinte, esse sinal que eu coloco no céu é o sinal de que eu sempre irei salvar vocês. Eu sempre virei em socorro do ser humano. Se vocês confiarem em mim, eu vou salvar vocês. E aí você chega no verso 4 do capítulo 11, e aí essa nova humanidade, surgida do pós-dilúvio, diz, venham, vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados pela terra. Olha que interessante. Deus fala assim, eu vou salvar vocês, lembre-se do arco-íris. Deus fala assim, Deus, precisa salvar a gente não. Nós, por conta própria, pela nossa força, capacidade, nossa vontade, nosso brio, nossa masculinidade, nós vamos construir uma torre para chegar até os céus e o nosso nome será exaltado. Essa ideia de construir uma torre para chegar até os céus, para exaltar o seu nome, não te lembra um outro personagem que falou assim, vou subir até os altos céus, eu vou estabelecer o meu reinado entre as nuvens, para tornar o meu nome grande, para que eu seja conhecido. Você percebe que é a reverberação do rei a quem eles servem. Eles acham que eles estão inventando a roda com esse sistema operacional, mas eles só estão replicando a vontade e a filosofia que já é do rei a quem eles servem, porque eles são escravos desse rei, né? Então Babel vai mostrar pra gente exatamente essa ideia. E aí, para começar essa oposição a esse sistema operacional, Deus vai no capítulo 12, no meio de uma dessas tribos completamente pagãs, que estão cada um tentando viver do seu jeito, cada uma dessas tribos vão viver de um jeito que eles acham melhor. Aí Deus vai chamar um homem pagão, que é Abraão, e vai falar assim, Abraão, eu vou tirar você no meio dessas pessoas que vivem com a filosofia delas e vou te dar uma nova filosofia para você viver. E você vai seguir a minha filosofia de vida e você vai ser o meu embaixador na terra. Então ele diz o seguinte, no verso 1, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, ou seja, sai desse lugar aí onde as pessoas pensam do jeito que elas querem pensar, da tua parentela e tudo mais, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. A gente vai começar um projeto do zero, Abraão. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. E ele, olha o que ele diz aqui, eu te engrandecerei o nome. Qual que era o propósito de Babel? Vamos tornar grande o nosso nome. Deus fala assim, Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. Se você me servir, e você viver debaixo da minha filosofia, eu vou engrandecer o teu nome. E você vai ser o quê? Uma bênção. Só que o que significa que o nome de Abraão vai ser grande e ele vai ser uma bênção? Lembre-se que Deus está chamando pessoas para voltarem a ser a sua imagem e semelhança. Então ele diz o seguinte, eu vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, o teu nome vai ser grande porque você vai ser uma bênção para as outras nações. Através de você, eu vou resgatar a humanidade desse sistema operacional perverso do inimigo. Basicamente, o que Deus está fazendo aqui é dando sequência nessa grande batalha. Ele falou assim, olha, assim como Jó é esse núcleo de obediência a mim, onde eu posso operar e agir para salvar a humanidade do reino vigente, Abraão agora, pela minha aliança, vai ser uma amostra desse novo sistema vigente. A gente vai perceber que isso vai dar um monte de problema, vai ser difícil mesmo assim, mas o propósito de Deus não é que a humanidade resolva o problema, é que o seu filho lá na frente vai resolver esse problema, né? Mas a gente vai chegar lá no decorrer da palestra. Para a gente terminar aqui o Antigo Testamento, basicamente a gente vai perceber então a descendência de Abraão continuando ali na aliança, e aí eles vão para o Egito, e aí você percebe o Egito justamente o quê? Um rei que quer governar de acordo com os princípios do rei deste mundo, né? O faraó que escraviza, que mata bebês, que oprime, né? Que não tem valor nenhum pela vida humana e tal. E aí Deus vai lá, salva, leva o povo para o deserto, aí você vai ver lá em Êxodo 19, olha, eu chamei vocês, salvei vocês para ser uma nação de sacerdotes, para ser uma bênção para as outras nações. Se vocês fizerem o quê? Se vocês seguirem os princípios do meu reino. Se vocês seguirem a minha vontade, se vocês viverem de acordo com o que eu estou ensinando para vocês aqui, aí ele vai dar o mandamento para eles, vai instituir todo um sistema para que o governo terreno deles seja de acordo com a vontade de Deus e tudo mais.
O problema é que eles não confiam, né? E aí vai dar todo aquele problema. Eles passam a se tornar uma nação opressora, quanto mais eles vão crescendo e vão se desenvolvendo, até que vai chegar lá na frente e a impiedade deles está tão grande, eles se tornaram um problema para as outras nações. Olha, era para eles serem uma bênção para as outras nações, e eles se tornam um problema para as outras nações. Eles se tornam a próxima Babilônia. E aí Deus fala assim, vocês querem Babilônia? O jeito de vocês gostam desse reino onde as pessoas oprimem umas às outras, onde o mais forte sobrevive, onde cada um faz sua vontade? Tem um lugar que vocês vão gostar muito de viver, que é tudo desse jeito, chama Babilônia. Vou mandar vocês para lá por 70 anos, para vocês verem se é isso mesmo que vocês querem. Né? E aqui em Daniel a gente tem justamente o resumo do que é Babilônia, do que é o princípio do reino deste mundo, que a gente já viu lá em Babel, que por sinal, Babel é uma variação da palavra Babilônia. Aqui no capítulo 4 de Daniel, verso 30, o rei Nabucodonosor diz, não é esta grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade, a mesma ladainha. O meu nome vai ser grande, olha, eu vou até os altos dos céus, eu vou ser o maior, olhem para mim, eu sou o que governa. E a grande ilusão disso tudo é que a gente acha que está governando, mas tudo que a gente está fazendo é sendo governado por quem de fato inventou essa filosofia de vida. Isso gera frustração, gera morte, gera egoísmo, gera guerra, gera todo tipo de sofrimento, porque nesse universo onde cada um quer fazer as coisas do seu jeito, todo mundo sofre, todo mundo adoece, todo mundo se machuca, todo mundo é ferido, porque a gente decidiu chamar o mal de bem, quando Deus já tinha falado que o mal é mal e o bem é bem. Mas falou, não, eu que vou decidir, eu que vou escolher. Então, eu quero chamar o mal de bem. Tá bom. Olha o que acontece quando você faz o mal. Eu vou te dar liberdade para você experimentar, porque eu não sou totalitário. Eu preciso que você experimente. Por quê? Porque a ideia só vai ser vencida nesse grande conflito quando você chegar à conclusão, e cada pessoa do universo chegar à conclusão, de que a outra ideia é péssima e a minha ideia é melhor. Enquanto isso não ocorrer, eu posso dar dilúvio, eu posso destruir tudo, eu posso apagar Satanás, recriar uma nova nação, nada vai adiantar. Enquanto o sistema não for transformado na mente de vocês, para saírem dos padrões desse mundo, esse ciclo vai continuar. Só que a gente vai perceber que o único jeito disso acontecer é de acordo com o ministério que Jesus vai desenvolver. Ele vai ser o agente, né, digamos assim, dentro dessa linguagem aqui do sistema de sabotagem, ele vai ser o vírus que vai entrar no sistema operacional e vai transformar tudo, que vai contaminar de um jeito bom o jeito da galera de pensar. Por isso que João fala no início de tudo, olha, o único jeito de vencer o mundo é como? Quem é nascido de Deus vence o mundo. A gente vence o mundo o quê? Pela nossa fé. E o que é essa fé? Crer que Jesus é o Filho de Deus. É só assim que a gente vai vencer o mundo. Mas como é que a gente faz para crer que Jesus é o Filho de Deus? Aí a gente vai dar essa sequência seguinte, aí a gente vai para o Novo Testamento. Eu quero dar mais alguns exemplos aqui dos discípulos e de Jesus conversando, antes da gente ir de fato para a forma como Jesus vai resolver esse problema, ele vai instalar esse novo sistema operacional e a gente vai fazer algumas aplicações para entender como é que isso se desenvolve na nossa vida. Beleza? Então que Deus abençoe você, tenha uma ótima semana e eu me despeço por aqui. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.